Então vamos conversar sobre o que está acontecendo na Argentina agora. O peso argentino se desvalorizou mais de 10% em dias, o Banco Central está subindo a taxa de juros para loucura para tentar parar o troço, o governo teve que correr para um empréstimo do FMI, vamos explicar o que é isso e por que, o que aconteceu, que história é essa, e se a Argentina pode quebrar e se isso pode acontecer com o Brasil também. Mais um Fatos e Dados, a série que renasce toda vez que um país está morrendo. Vamos lá. E tem duas explicações que estão sendo colocadas aí na mídia, pelos políticos, pelos comentadores, etc., para o que está acontecendo. A primeira delas é, o Macri entrou e colocou uma agenda liberal, colocou um arroxo, colocou austeridade, blá blá blá, e isso estourou a Argentina. Isso tá quase total e completamente errado. Só tem uma coisa que você pode argumentar a favor disso, e não é o que esses caras argumentam, porque provavelmente é a única coisa que eles defenderiam que o Macri deveria estar fazendo, e é o que na verdade está causando isso, então é um caso curioso. A segunda narrativa é, o Macri começou a fazer reformas, ele começou a fazer reformas liberalizantes, porém ele não fez reformas profundas o suficiente, nem rápidas o suficiente, e a gente tem uma desaceleração mundial agora, a gente tem o mundo inteiro desacelerando, taxas de juros subindo pelo mundo inteiro, e isso tá derrubando a Argentina primeiro e pode derrubar outros países, que é a tese que eu quero defender ao longo desse vídeo aqui. E explicar mais ou menos por cima as políticas do Macri aqui, o que está acontecendo e qual é a mecânica por trás disso. Porque em parte isso tem a ver com o que a Argentina fez e deixou de fazer, e em outra parte isso é uma mecânica internacional de finanças mundiais, e é uma daquelas coisas assim, de quando chove, qual lugar que alaga? Bom, tende a ser o lugar mais baixo. Qual que é o lugar mais baixo na economia no mundo hoje? Bom, um deles é a Argentina. Então, como tá chovendo, alagou na Argentina, mas pode alagar para outros lugares. Então, você tem duas coisas diferentes acontecendo aí. E só antes da gente começar, dois avisos. Primeiro, esse vai ser um vídeo muito pesado em gráficos. Então, eu sei que tem muita gente que só ouve o vídeo enquanto tá limpando a casa, lavando louça, etc. Eu sugiro que você assista esse. E segundo, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações, né, o sininho lá do YouTube. E você pode também seguir a gente no Sparkle. O Sparkle é um aplicativo que você pode receber todos os vídeos do canal e ainda outros conteúdos também que a gente quiser postar pra vocês. Inclusive várias coisas dessa crise da Argentina eu tava postando antes, né, lá pra galera, então eles já tinham um preview e tudo mais, eu acho isso legal. Mas vamos lá. Então o ponto central pra você entender essa crise da Argentina agora é uma crise de confiança. A Argentina já não é muito confiável e está perdendo ainda mais a confiança, então as pessoas estão perdendo a esperança, parece uma coisa muito Marina Silva de se dizer, mas eles estão perdendo a esperança de que aquilo vai dar certo, então vamos sair correndo. E quando as pessoas começam a sair correndo, bom, aí a coisa afunda ainda mais, e você fala, bom, então agora que não vai dar certo mesmo, então vamos sair correndo também, e você tem o que é o equivalente a uma corrida de bancos, ou é aquele salve-se quem puder, é uma bola de neve de confiança. É meio assim que a coisa funciona com, especialmente países mais frágeis, assim, uma vez que se abala a confiança aqui, e você começa uma saída forte, a coisa degringola é muito rápido. Falências desse tipo tendem a ser, assim, consideravelmente explosivas em termos de processo. O que o Macri tem a ver com isso? Bom, o Macri tentou entregar reformas, ele tentou fazer coisas, mas ele não detém poder absoluto. Ele é o presidente, sim. Eles têm uma presença legislativa legal na Câmara dos Deputados, mas no Senado, o partido da Kirchner ainda meio que controla o bagulho inteiro. O Macri não consegue mandar no Senado. Então, se ele tivesse falado, não, vamos entregar um choque de capitalismo, vamos sentar porrada mesmo, o Senado teria barrado, então não tá 100% na mão dele. Ainda assim, tem coisas que estão sob o controle dele, especialmente o fato de que ele pode decidir, até onde eu sei, está 100% sob o controle dele. Ele pode decidir se o Banco Central argentino vai imprimir dinheiro ou não, e ele não parou de fazer isso. Então, embora ele tenha feito algumas coisas boas, elas foram pequenas, ele tem uma proposta gradualista de vamos fazer reforminhas, ao invés de fazer um choquezão gigantesco e acabou o troço. E como eu falei, essa coisa de inflação que tá na mão dele, ele prevarica, ele não tá resolvendo. Então, assim, é aquela coisa, tem culpa pra todo mundo, inclusive você pode falar, bom, mas quem que elegeu os senadores? Bom, os eleitores. Então, assim, não é só o Macri. Ele fez cagar? Fez. Não é só ele. Então vamos explicar essa dinâmica tudo, vamos falar sobre os déficits do governo argentino, sobre inflação, sobre a incerteza no país, não só a incerteza sobre o que vai ser, mas eventos passados que fazem você olhar e falar, esses mano aí é meio, não é muito firmeza. A alta de juros dos Estados Unidos puxando tudo isso, se isso pode vir pro Brasil, vamos nessa ordem. Mas antes de tudo, vamos conversar sobre
a Argentina um pouquinho o que era, só um pouquinho pra você ter uma noção, e como é que tá mais ou menos a situação agora. E a Argentina, entre os economistas, é um caso meio curioso, porque é o caso de um país rico que ficou pobre. Assim, o Kuznets, que é um economista que ganhou um prêmio Nobel, inclusive, ele falou, olha, você tem 4 tipos de países, desenvolvidos, em desenvolvimento, o Japão e a Argentina. São casos, assim, meio pinote de o que diabo que deu lá. Tem um estudo muito bom, é uma estimativa, ok? Estimativas têm margens de erro e tudo mais, mas eles estimam que em 1895 a Argentina era o maior PIB per capita do mundo, ok? Tanto que existiu durante a virada do século e por algumas décadas ainda, depende muito, até 1930 ou 50 você pode esticar isso, a expressão rico como um argentino, e daí a Argentina empobreceu. Então, quer dizer, é um caso meio único na história, assim, e claro, é uma estimativa, a PIB só foi inventada nos anos 30, então você tem que fazer uma estimativa regredindo e tudo mais, mas você pensa assim, para essa estimativa tá errada, você teria que errar a população por, tipo, a metade, ou alguma coisa assim, você teria que errar uma coisa muito grave, o que é consideravelmente difícil, e mesmo que a estimativa ainda esteja errada, você fala, não, a Argentina era só um dos 20 países mais ricos na virada do século. Cara, ainda tá bom pra caramba, tipo, isso não tá ruim. Então não é assim, a Argentina sempre foi pobre. Não, ela já foi rica, e daí deu errado, então é uma coisa estranha. E só alguns dados por cima pra você entender como é que tava o governo Macri. Sim, 2016 foi um ano difícil, o Macri entrou com um país estourado pra caramba na mão da Cristina Kirchner, tinha vários controles de preço, ele soltou parte deles, ele soltou algumas coisas, foi uma reforma bem gradualista, faz isso aqui, mas não aqui, tem umas coisinhas assim. 2016 foi um ano difícil, sim, e ele recebe muita porrada por isso, mas o que não se fala muito na mídia é que em 2017 o PIB da Argentina cresceu 2,9%. Eu tenho muitas críticas ao PIB, eu tenho um vídeo de meia hora criticando o PIB, inclusive, mas a galera que faz esse tipo de crítica contra o Macri gosta do número PIB. Então, se eles fossem assim um pouco mais honestos ou prestassem mais atenção nos dados, eles teriam que falar, 2016 foi um ano difícil, e 2017 ele conseguiu um crescimento muito bom, muito acima da média da Cristina Kirchner, melhor do que o Brasil, e em 2017 a pobreza na Argentina caiu 5% e a pobreza extrema caiu de 6,2% para 4,8% em 6 meses. Então, assim, sim, toda vez que você vai fazer um ajuste é difícil, sabe? Imagina, você tem aquele filhão mimado lá, carregadinho pro cartão de crédito, podia torrar 20 mil reais por mês, aquela festa, aí de repente você corta. Bom, os primeiros 6 meses, um ano do PA vai ser meio complicado a vida, entendeu? Toda vez que você tira isso, você tem um período de ajuste. Só que a galera foca que o período de ajuste foi muito foda e depois a gente não fala sobre isso, entendeu? A gente finge que ainda tá no período de ajuste e coisas assim. Então, assim, não é um resultado, não tô dizendo que é o melhor resultado do mundo, mas assim, não é um resultado ruim. Só que ainda existem vários problemas e o Macri não resolveu eles a tempo. O primeiro é simplesmente déficit orçamentário, déficit fiscal do governo. Quebrar um país é muito fácil, cara. É só você gastar mais do que você ganha por muito tempo. É muito simples, você consegue fazer por pouquinho tempo, daí você financia com dívida, mas você mantém isso por muito tempo. Bom, fazer o quê? E um grafiquinho aí na tela pra você entender qual é o nível de gasto dos caras. É uma coisa bem fantástica. A Cristina Kirchner conseguiu detonar tudo e criar déficits gigantescos. O Macri tá tentando controlar isso, mas ainda assim é muito pesado. E como a gente vai ver lá na frente, é meio difícil você tirar a dívida sendo na Argentina, porque assim, ninguém confia em você. Desde 2014, o déficit médio, o déficit, aliás, nunca foi menos do que 4% do PIB na Argentina, e o déficit médio da Argentina foi 4,4%, comparado com, vamos comparar com os países muito endividados, um pouquinho mais desenvolvidos, Itália e Grécia, por exemplo, países que a Grécia faliu e a Itália corre muito risco. A Itália corre muito risco de quebrar e eles têm um déficit médio de 2,6% desde 2014, né? 2014, 15, 16, 17. A Grécia teve um déficit médio de 2% desde 2014, inclusive nos últimos 2 anos teve um superávit. Estão conseguindo balancear. A Argentina só perde em termos de déficit, na verdade, para o Brasil, que teve um déficit médio desde 2014 de 8,25%. Minha Nossa Senhora, a gente já fala disso, mas o fato é, a Argentina tem um déficit grande, ela gasta pra caralho, e isso significa que você tem que puxar muita dívida, já entramos nisso. Mas o que acontece? Bom, e esse déficit não é por falta de imposto, fala, é só subir imposto. Bom, a Argentina é o 23º país que mais taxa em relação ao PIB. Eles taxam num nível, eu não vou dizer no nível europeu, porque no europeu as pessoas pensam assim, Noruega, mas eles taxam num nível comparável com a Espanha e Portugal.
37,2% do PIB é imposto. Isso não contando inflação em cima, que ainda mais uns 15%. Então, é grave, é grave. Não é por falta de imposto, é por torração mesmo. Isso, é claro, tem consequências no seu custo de financiar a sua dívida, porque é isso que quebra um país. Não é o tamanho da dívida que quebra um país, e sim o custo de você pagar a sua dívida. Eu juro, a tua parcela, é isso que realmente quebra as suas costas. É por isso que os Estados Unidos conseguem ter um déficit, ter uma dívida de 21 trilhões de dólares e... por enquanto eles conseguem enrolar isso, e o Japão consegue ter uma dívida de mais de 2 vezes o PIB deles, porque o juro do Japão é zero ou em alguns casos negativo, então aí beleza. Qual que é o juro da Argentina? Bom, o título de um ano deles hoje é 30% ao ano. Ouch! E isso é 30% agora, em 2015 era 15%. Então é uma alta muito forte e isso pode oscilar muito fortemente para cima. Tanto que se isso for, sei lá, uns 40 ou 50, você já não consegue mais arcar com os pagamentos de juros da dívida, o que faz com que você tenha que dar um calote na dívida, o que seria o 5º calote desde 1980. Então, assim, é caro para eles financiar a dívida, a gente já entra nos problemas de confiança deles, mas esse é um dos números que são assustadores. Conforme isso sobe, você olha e fala, vai quebrar mesmo, então corre. Só que quanto mais gente corre, mais esse juro sobe, porque você tem menos gente comprando dívida. Então, quanto mais... E é um processo que se reforça. Então... esse foi um dos motivos que a Argentina teve que correr para o FMI para pegar um empréstimo. É para falar, gente, não, tá tudo bem. Não comecem a correr. Respira, ok? Mas a gente já entra nisso. Então a coisa é muito simples. O Macri precisa cortar gasto e acabou. Vai ter que meter facão nisso e não ter o que fazer. Vamos subir imposto. Cara, capital já está fugindo do país, investidores já estão fugindo do país. Aumentar imposto... não vai te ajudar, campeão. Não é uma coisa, não faça isso. Precisa cortar gasto e precisa cortar gasto violentamente. E é curioso como a mídia é canalha com o Macri, cara. Você vê uma má vontade com ele. Por exemplo, ele falou, olha, nós vamos cortar 1 em cada 4 cargos de apontamento do executivo. Aí qual que é a manchete? Macri vai cortar 25% do governo. Você pensa, opa! Você olha essa manchete e fala, nossa, não é... ele vai cortar 1 em cada 4 dos cargos apontados ao executivo. Então ele tá... tem uns carguitos lá... não, beleza, mas assim, o facão vai ter que ser muito maior do que isso para resolver um déficit de 4% do PIB. Isso é uma coisa brutal e constante que ele tem que resolver. E para onde que isso vai? Bom, vai para vários lugares. No governo da Kirchner ia para pagar subsídios de energia, de água, etc, etc, etc. Então assim, a população não paga. Tá, eles não pagam, mas isso fica no governo, e o governo tem que tomar dívida, e isso desacelera a economia, e vai ser dinheiro dessas pessoas. Então, tudo bem, elas não pagam aqui, mas elas vão pagar do outro lado, seja imposto, seja em dívida, ou seja quando o país falir. Então assim, mano, não tem almoço grátis, entendeu? Agora, qual que é um outro gasto muito grande na Argentina? Funcionário público. A Argentina tem uma população de 43 milhões de pessoas e 4 milhões de funcionários públicos, o que é 9% da população. O Brasil, claro, é um país muito maior, mas a gente tem, cadê o meu número? 4,2% da população como funcionários públicos. São 2,2 milhões em funcionários federais, 6,5 em funcionários estaduais e municipais. Então, em número absoluto é maior, sim, mas per capita, né, é muito menor. A gente tem a metade, né, de funcionários públicos que eles, fazendo a proporção, e inclusive eles têm um problema na Argentina, não que seja exclusivo da Argentina, nós brasileiros conseguimos entender muito bem esse problema, mas estima-se, né, que 300 mil desses funcionários não vão trabalhar. Eles não vão. Tinha essa estimativa, né, quando o Macri assumiu. Então, assim, é um problema grave. Tem onde cortar, não é como se esses caras fossem fazer falta, eles já não vão mesmo, entendeu? Mas o que acontece é que todas essas reformas que ele tentou fazer, e não interessa muito entrar nos aspectos desse vídeo, quais reformas ele tentou fazer e tudo mais, mas ou elas foram muito pequenas, ou o Senado barrava, ou tinha manifestação, e blá blá blá, e não andou. E vai ter que andar ou vai ter que quebrar, cara, não tem outra escolha. O outro problema é puramente confiança, ok? Como eu já dei a dica ao longo do vídeo, vamos abordar isso aqui. O problema é o seguinte, olha, você vai investir num país, você vai botar teu capital lá em alguma coisa que vai demorar 5, 10 anos pra dar lucro. Você investiria esse capital na Argentina? Você investiria esse capital no Brasil? Honestamente, se você ganhar agora 10 milhões de reais, você faria o quê? Antes de eu perguntar, você já falou, claro, que eu ia virar tudo em dólar e fugir. Você acha que eu ia emprestar, que eu investi isso em abrir uma empresa no Brasil? Você não ia fazer isso, honestamente.
O problema é que confiar na Argentina é ainda pior, simplesmente não dá pra confiar neles. Eles têm 6 calotes desde a Segunda Guerra Mundial e 4 calotes da dívida desde 1980. E ainda por cima, o governo da Cristina Kirchner ficou famoso por fazer nacionalizações, o que é um termo bonitinho pra cara, eu roubei tua empresa, vai chorar pra lá. Então assim, mas agora é o Macri. Bom, mas assim, a galera elegeu a Kirchner, a galera elegeu o Senado do partido dela, e o Macri tem que se reeleger, né, cara? Então, em algum momento, pode entrar uma Kirchner de novo, pode entrar algum maluco lá qualquer fazer isso, assim, já tem um histórico, eles não têm um histórico eleitoral muito grande, muito bom, né? Grande até tem, mas não muito bom. E aí você pensa, bom, eu vou fazer um investimento de 5, 10, 15, 20 anos, né? Digamos, vou produzir vinho na Argentina, né? Um grande país produtor de vinho e tem demanda, inclusive, agora, o número de... a área de vinho tá caindo no mundo, etc, isso é uma outra coisa, mas você fala, bom, então vamos lá... Vai pra outro lugar, cara, vai, compra Bitcoin, vai fazer outra coisa, cara, não vai falar. Em 2012, o governo argentino confiscou 51% da YPF, que era uma estatal de petróleo que era da Argentina, foi privatizada, e daí a Kirchner foi lá e falou, não, meu, dane-se, não vamos pagar, a controladora era a Repsol, que era uma empresa espanhola, e daí a Repsol conseguiu entrar na justiça e conseguir alguma restituição no valor de 5 bilhões de dólares, embora eles tenham pedido 10 bilhões e meio, então foi assim, então, sabe a sua empresa? Roubei! Então assim, você quer investir na Argentina? Não. Ué, por quê? Cara, é lógico, vocês podem roubar a minha empresa, é simples. Isso afasta a capital pra caramba. A Kirchner também, ela passou boa parte do mandato dela tentando controlar a mídia, tentando lutar contra o grupo Clarim e tudo mais, passar leis de controle de mídia, inclusive que a esquerda aqui no Brasil se inspira nisso. E era basicamente, Clarim critica ela, então ela vai quebrar o jornal, né? E isso só não deu certo porque o Macri ganhou, mas é um governo que tentou controlar a mídia. Então só ele fala, bom, é um governo que tentou controlar a mídia, nacionalismo, inflação, calote... Não é à toa que ninguém confia nesses caras, cara. Não é, sabe, não é preconceito meu com a Argentina. E depois tem manipulação de dados, ok? Essa é divertida. A Cristina Kirchner tá respondendo, a ex-presidente da Argentina, tá respondendo processo por ter manipulado os dados de PIB do país. Acusa-se, né, quando o governo Macri assumiu e refez as contas, que ela criou 18% do PIB. Tipo, 18% de crescimento ao longo do governo dela... não existiu. Outro fato curioso, em 2007, o governo argentino mandou a polícia lá no órgão de estatísticas lá do estado, demite a galera falando, não, vocês estão calculando a inflação errada, vamos demitir todos vocês e a gente vai colocar os nossos amigos, e daí a inflação caiu pela metade. Se você vê a estatística de inflação durante o governo da Cristina, é bem engraçado, porque você fala assim, nossa, fica em 10% certinho, né? Nossa, é quase como se a ordem fosse que a inflação é 10%, né? E depois eles descobriram, obviamente, que ela era muito maior. E outra coisa, assim, que isso aqui você olha e fala, mano, não dá. Em 2012, se tornou crime divulgar a inflação real da Argentina. Se você calculasse a inflação real da Argentina e divulgasse na Argentina, você é preso. Você tá entendendo porque a galera quer fugir desse país? Isso, é claro, sem falar de todos os escândalos de corrupção do governo Kirchner. Quer dizer, teve aquele promotor que ia acusar a Kirchner dos negócios lá e apareceu morto, né? Ele deu uma morridinha, ele só se suicidou dentro do banheiro com a porta trancada por fora, né? Coisa assim. Todo dia, quem nunca, né? Os negócios assim bizarros. Teve uma venda de uma seção da Petrobras Argentina pra uma família ligada aos Kirchner. Foi um negócio, eu fiz um vídeo sobre isso lá atrás também. Vou ver se eu caso, coloco na descrição junto com todas as fontes desse vídeo. E não são poucas. E tem várias outras coisas lá, o Odebrecht, e eu não vou entrar em tudo isso, não preciso convencer vocês que a Kirchner era corrupta, e quem acha que ela não era também não quer nem saber e provavelmente não tá nem assistindo meu vídeo mais, então não adianta. E aí nós vamos pro ponto onde o Macri é um desastre completo e não tem como você possivelmente considerar ele um liberal em nenhuma forma ou jeito, que é inflação. A Argentina já teve problemas com inflação grave. Nos anos 90 eles tiveram uma crise de hiperinflação em que a inflação foi para 12.000% ao ano, e isso, junto com vários outros fatores, inclusive de confiança, como eu falei lá atrás, faz com que os argentinos tendam a correr muito pro dólar quando a coisa aperta. Aqui no Brasil, isso é curioso, né? No Brasil o dólar é considerado investimento, na Argentina ainda mais. Fala, qualquer coisa a gente vai lá e compra uns dólares só para segurar a coisa, o que de novo começa aquela bola de neve. Então não só você tem os investidores fugindo, mas você também tem a população do seu próprio país trocando de moeda. O que no fim das contas é bom porque pune o governo mais rapidamente, né? Impede ele de continuar essa palhaçada por muito tempo, mas o fato é que o Macri simplesmente não parou de criar moeda na Argentina.
E, mano, é muito simples. Você quer que não tenha inflação? É só não criar moeda, velho. Cara, não tem, entendeu? Ciência econômica sabe disso. Eu consigo achar citações do século XVI, que a gente sabe disso. Cara, é simples. Ó, você pega soja. Se a produção de soja brasileira dobrar, o que vai acontecer com o preço? Vai despencar. Vai despencar pra caramba. O que acontece se as fábricas de carro aqui no Brasil produzirem 10 vezes mais carros do que eles estão produzindo hoje? Já me pergunto. Não, vai sobrar muito carro. O que vai acontecer com os carros? O valor vai despencar. O que acontece se construir um monte de imóvel para amanhã? Vai despencar. O que acontece se você criar um monte de moeda para amanhã? O valor dela vai despencar. E, desde que o Macri assumiu, ele expandiu a base monetária, ele expandiu a quantidade de dinheiro em circulação no país em 65%. É por isso que o Brasil, inclusive, não estava em inflação nesses últimos 2 anos. Se você puxar a base monetária brasileira nos últimos 2 anos, é quase uma linha reta. Então, cara, é simples, é só parar de imprimir, diabo. Não tem segredo. E o Macri não para de imprimir. E até onde eu consegui entender, isso está sob controle dele. Ele pode ligar pro Banco Central e falar, mano, para. E ele não faz isso. É por isso que eu falei que aquela narrativa de que o Macri é o liberal, ele chegou e implantou um monte de coisa e estourou o país. Falou, só tem uma coisa que você pode dizer que de fato tá certo, mas é a coisa que esses caras que atacam o Macri por ser liberal, supostamente, defenderiam, que é o fato que ele tá criando moeda. Isso que ele tá fazendo tá estourando. Mas essa galera socialista, desenvolvimentista, nacionalista, etc., que critica ele, provavelmente defenderia essa política de criar moeda. Tanto que é o que eles fazem em quase todas as formas que eles podem quando eles assumem o governo. Então, é um caso curioso. Mas, de fato, essa é a origem da inflação argentina. A inflação argentina chegou a 40% e agora tem 15%. Essa é a meta do governo. 15% de inflação. Nossa senhora. E a expansão de base monetária não para. Enquanto continuar isso, mano, não tem segredo. O câmbio vai se desvalorizar. Câmbio é guiado pelo poder de compra das duas moedas. É a escassez de uma relativa à outra. Então, conforme se o número de dólares expande nessa velocidade aqui e o número de pesos expande nessa velocidade, o que vai acontecer com o câmbio? Vai sair correndo. Ele pode sair correndo mais rápido ou mais devagar, algumas oscilações momentâneas podem acontecer, outros fatores podem interferir, mas no longo prazo, ceteris paribus, all things equal, o dólar vai se valorizar fantasticamente e o peso vai capotar. O Macri pode parar isso se ele quiser. E não para. Esse é o ponto aqui. Não tem como você falar que o cara é liberal, que o cara é defensor de livre mercado. Não dá. E isso cria ainda mais incerteza sobre investir no país, sobre comprar pesos e ir lá fazer alguma coisa, atrair investidores internacionais, ou mesmo pra galera ricona que sobrou na Argentina, que não fugiu ainda, de ficar lá. Porque você fala, olha, a inflação agora tá 15%, mas ano que vem ela pode ser 30%. É perfeitamente plausível que a inflação na Argentina daqui 2 anos seja 1000%. Honestamente, isso pode acontecer. É por isso que o título mais negociado é o de 1 ano, porque você fala, bom, esse período eu sei, o resto eu não sei. Compare isso com o Brasil, quer dizer, aqui a gente tem uma meta de inflação que agora está sendo mais levada a sério, e o governo Temer conseguiu falar, vamos levar isso aí, beleza, ok. Isso trouxe confiança. A gente sabe que, bom, agora a inflação foi 3%, e assim, cara, no pior das hipóteses, ano que vem ela pode ser assim 7, 8, 10. Se eu falasse pra você assim que a inflação no Brasil daqui 2 anos vai ser 1000%, você ia falar, mano, você tá louco, para. Você acha que... Acho que você teria que eleger alguém muito louco pro cara fazer isso. E não dá pra saber nem se o cara conseguiria fazer isso 1 ano e as leis brasileiras impedem ele de fazer isso. Na Argentina não tem muitos freios, então isso cria mais incerteza na Argentina, cria incerteza sobre investimentos, faz a galera fugir e faz com que a dívida fique mais cara. Porque o cara que tá comprando um título agora, ele fala, bom, a inflação agora é 15, o título é 30, então tem uma margem de incerteza e eu tô ganhando 15% real, supostamente, né? Mas se a inflação for pra 30, eu zero. Ou eu posso ir lá nos Estados Unidos e comprar um tesouro americano que rende 3% ao ano em dólar, que eu sei, eu pessoalmente, Rafael Lima, discordo dessa avaliação do título 10 anos, mas que o cara, o investidor de maneira geral em estrangeiro, sabe que vai ser pago. Então assim, você tem um riscão, né? Você tem a roleta louca e depois você tem, cara, você tem Estados Unidos aí pagando, você tem a Alemanha pagando, o Brasil tá pagando 10 no título longo e é um pouquinho mais crível.
Então, isso força a fuga de capitais do país e isso acaba prejudicando muito a economia do país. Isso nos leva ao que aconteceu agora, que é a manifestação do problema. Quer dizer, as origens, né, não é nem a desvalorização do câmbio, é inflação, é gasto, etc, etc. E uma das manifestações, que é um sintoma agora, que é o que tá nas manchetes, é reservas internacionais. Ah, porque a Argentina teve que correr para o FMI. Ah, Regar quebrou. Não, não é isso. O empréstimo do FMI, você pode inclusive discutir se ele é necessário ou não. Eu acho que não era, só você falar que vamos parar de imprimir dinheiro que é resolver, mas o Macri não vai fazer isso. Mas o empréstimo não é para pagar contas da Argentina, a Argentina não faliu fiscalmente. O empréstimo que eles estão pegando do FMI, que vai ser 20 bilhões de dólares, a última notícia que saiu, pode ser 30, honestamente, para os propósitos desse vídeo não muda tão significativamente, é para você ter reservas internacionais. Caixa. Por quê? Porque esse que é o caixa, que é o lastro da sua moeda. O investidor internacional, e muito no caso da Argentina, o próprio argentino, quer saber, olha, eu tenho esse peso aqui, eu tenho essa folhinha aqui que pode não valer nada, não pode nem servir para pesar qualquer coisa, nem papel pode servir daqui a pouco. Então assim, eu quero saber, se eu quiser trocar isso por dólar, tem. É uma questão simples, ok? Isso é uma coisa que foi feito no Brasil durante o Plano Real. Ah, vamos mudar a moeda? Várias coisas foram feitas durante o Plano Real, mas uma delas importante foi construir reservas internacionais, de maneiras que o investidor que vai entrar aqui no Brasil sabe que se o tempo fechar, se ele precisar do dinheiro, seja por motivos brasileiros ou internacionais, ele pega os reais dele, vai lá no banco, pede dólar, recebe, o preço não vai picar lá pro infinito do mundo, e tá tudo bem, isso traz os investidores. E as reservas argentinas são de 50 bilhões de dólares. Você fala, Rafa, faz dinheiro pra caramba. Era um pouquinho mais, era mais perto de 60, mas eles queimaram aí 5 bi e pouquinho nas últimas 2 semanas, tentando segurar a queda do peso. Cara, isso aí é você queimar o quê? 9, 10% das suas reservas em 2 semanas. Então aí você faz aquela continha básica. Bom, se em 2 semanas eles gastaram 10%, para eles gastarem 100% é mais, umas 20 semanas, né? Ah, legal. Então, então o país aí tem mais 5 meses de vida e daí, puf, então eu vou sair correndo agora. Que é exatamente o problema que você tem agora. E o que a Argentina fez? O que o governo fez? Ligou pro FMI e falou, olha, cara, digamos, né? Digamos que eu ligo pra você e falo, meu Deus, eu preciso de dólar, socorro! Você tem dólar pra mim, por favor? O FMI falou, temos, não, vamos fechar, a gente já tem, tá tudo aberto aqui. Se precisar, você tem. Isso serve pra quê? Pra você dizer pro investidor que tá entrando na Argentina e pro povo argentino pra falar, mano, relaxa, tá firmeza, nós temos dólar, se precisar, vai ter mais, não saiam correndo, o câmbio está defendido, tá tudo certo, porque como eu falei no começo do vídeo e ressaltei várias vezes, quando a galera começa a correr, isso puxa o ímpeto de todo mundo correr, então você tem que impedir que a corrida comece. É por isso que os caras foram no FMI. Você fala, mas eles se submeteram à ditadura internacional. Cara, em alguns aspectos isso é bom, porque isso força o governo a cortar gastos. O FMI vai colocar condições, algumas delas provavelmente vão ser corte de gastos, e isso é bom pro governo argentino, então até acelera essa reforma, é bom. E assim, honestamente, o juro do FMI é muito baixo. Então assim, você tá pegando um empréstimo a um dólar muito a um juro muito baixo para defender a sua moeda, e se você não fizer isso, você quebra. Então assim, você fala, mas eu vou levar um tapa na cara. Mano, olha, é o seguinte, podia também ser um chute na sua cara vindo do Anderson Silva. Entre um tapa na cara de um sujeito com 1,60m e 60 quilos e um Hadouken na minha cara, né? Entendeu? A gente escolhe a coisa menor, é óbvio. Então, assim, eu não tô defendendo isso que a Argentina tá fazendo agora. Por mim privatizava tudo, acabava o Estado, mas enfim. Por mim, parava essa inflação e tem outras políticas de choque que eles poderiam fazer que o Macri não quer fazer. Mas dado toda a coisa assim, chegando na situação que tem agora e dentro do que o Macri plausivelmente pode fazer, bom, é isso aí que sobrou. E só pra você ter uma noção do tamanho de reservas internacionais, a reserva argentina é 50 bi, a reserva brasileira é 380 bilhões de reais. Mas o Brasil é muito maior do que a Argentina. Bom, sim, em tamanho de economias, sim. Mas daí quando você corrige isso pro PIB, né, reservas proporcional ao PIB, a reserva brasileira é o dobro da Argentina. Então é um colchão de segurança muito maior que a gente tem contra esse tipo de ataque, contra esse tipo de caos que pode acontecer, então a gente tá muito mais seguro nesse aspecto por enquanto, ok? Já vamos tratar
disso aí. Inclusive, só pra você saber, a título de curiosidade, é por isso que o câmbio decolou quando o Lula foi eleito lá em 2002. Porque as reservas nacionais eram muito menores, ok? Claro, é perfeitamente razoável você ter medo pelo futuro de um país porque o Lula foi eleito e estavam certos, acertaram, né? No fim das contas a gente sabe disso, mas as reservas eram muito menores, então o ataque cambial contra o Brasil era muito mais fácil, e por isso a gente tomou isso lá muito mais do que tá tomando agora, por exemplo. Agora, fora essas dinâmicas internas da Argentina, como eu falei no começo, você também tem a dinâmica Estados Unidos. Estados Unidos agora estão subindo a sua própria taxa Selic, que é a Federal Funds Rate, a taxa do Banco Central deles. Eu fiz um vídeo em específico sobre isso, que é porque o dólar está subindo, então se você quer ver isso em profundidade, o vídeo vai estar lá na descrição também, você pode também procurar aqui no canal, é um dos vídeos aí que tá pertinho. Então eu não vou entrar em todos os detalhes, mas o fato é, os Estados Unidos estão puxando juros para cima de novo. Então o que acontece, isso faz com que o título de dívida americano seja mais rentável, e fora o fato que eles estão aumentando os déficits muito mais lá, vai para 1 trilhão, e o déficit efetivo, na verdade, vai para 1,8 trilhões de dólares no próximo ano fiscal, que começa em outubro desse ano, eu acho, então é um déficit gigantesco, então a galera já tá querendo se mexer pra lá. Isso puxa capital do mundo inteiro. Não é só a Argentina que tá tendo seu câmbio desvalorizado. O Brasil tomou um toco gigantesco. A Turquia tá levando a canelada na cara no CREL velocidade 5, tá um negócio fantástico lá também. A Malásia tomou uma porrada gigantesca hoje, se bem que também tem umas coisas a ver com coisa de política e tudo mais. Mas assim, vários momentos... Cara, a coroa, o kroner norueguês e a moeda sueca também, que eu não vou lembrar o que é, eles estão tomando na cara. Então todo mundo tá se ferrando. Mas de novo, volto para aquela analogia que eu fiz no começo do vídeo. Quando chove, qual que é o lugar que alaga? O mais fundo primeiro, né? O lugar mais baixo tende a ser o que vai tomar o empoçamento primeiro. Mas, conforme a chuva vai subindo, outras pessoas vão se ferrando. Então, assim, a mão mais fraca cai primeiro. Essa é a tendência. Aí a gente vai para a pergunta, mas e o Brasil? Será que isso pode acontecer no Brasil? Bom, a questão é, quem é a próxima mão fraca? Essa é a pergunta. Hoje a mão fraca é a Argentina, a Turquia, eu esperaria ver indo pro pau, a Rússia, eu tenho uma preocupação razoável com eles agora. Brasil tá na lista de top 10 de mão fracas econômicas do mundo. Isso porque, embora a gente tenha reservas estrangeiras, reservas de dólar muito grandes, como eu já falei no vídeo, a gente tá rodando déficits massivos. Como eu falei, o déficit brasileiro é 8,25% do déficit médio nos últimos 4 anos. Ele tá em vias de ser reduzido, ok? O Temer tá fazendo uns bagulho lá, tá tirando dinheiro do BNDES, tem que acabar o BNDES mesmo e acabou. Por mim, vende o BNDES par, faz tudo, esses troços, privatiza tudo, bota no caixa, beleza. Mas é ano eleitoral. Então tem aquela incerteza de Brasil, e quando você olha para os candidatos, você olha e fala, tá meio que uma roleta russa, que a gente pode acabar levando uma bala na cabeça gigantesca, de alguém que fala, olha, eu vou entrar aqui e vamos fazer desenvolvimentismo, vamos aumentar o déficit, tomar a dívida, e vamos fazer keynesianismo, né, porque isso simplesmente falhou em todas as vezes que foi implementado, mas dessa vez vai dar certo, né, que nem fizeram nos Estados Unidos depois da crise de 2007, eles falaram, não, agora vamos fazer déficits gigantescos, e o que eles conseguiram foi a pior recuperação econômica da história americana desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não funcionou na Argentina, não funcionou quando eles tentaram fazer, não adianta, mas eles podem tentar fazer isso aqui de novo, e pode complicar a coisa. A gente tem reservas internacionais, sim, mas elas podem sair sob ataque, sim, também, e é aquela coisa, bom, quem que é o próximo, a mão mais fraca? A gente tem esses déficits no Brasil, a gente tem essa incerteza política e, como eu falei, quem está dominando essa mecânica, esse movimento internacional de capitais agora é Estados Unidos. Conforme eles continuam subindo os juros, vai derrubando gente. Derrubou a Argentina? Digamos. Quem que vai derrubar o próximo? Turquia e tal? E agora? A questão é até onde os juros vão. Então não está muito na nossa mão nesse sentido. O Temer, pelo jeito, não tá fazendo tanta coisa, meio que não sei o que dá pra fazer, mas bateu um certo limite, e ainda assim você tem que ver o que vai ser feito em 2019, então isso ainda tá incerto, e a gente pode fazer muita coisa certa, mas a força internacional ser tão grande que não adianta. Então a lição que a gente pode tirar aí da Argentina é o seguinte, olha, o Macri ele teve 2, 3 anos pra fazer um grande ajuste aí, não fez. E agora tá pagando as contas. Ele é a mão mais fraca economicamente no mundo e tá pagando a conta por isso. Agora a Argentina tem um risco de quebrar, sim. Não dá pra saber até onde isso vai mais. É muito incerto isso agora. Mas a gente tem que tomar essa lição. A gente tem aí, eu palestrei pelo Brasil inteiro em abril falando sobre isso. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas o certo de você presumir é 0, né? Começa a fazer hoje. A gente tem que lançar um choque de capitalismo no Brasil
gigantesco como nunca viu antes na história desse país. Tem que ser um negócio assim pra fazer o Fernando Henrique Cardoso parecer um comunista. Porque o que acontece é, se essa crise continuar estourando, se os Estados Unidos continuar subindo o juros, se a gente tiver um crash internacional, aí, mano, ferrou. A gente tem pouco tempo, vamos aprender essa lição com a Argentina. Eu não vou usar e especular muito sobre os aspectos da Argentina, porque como eu falei e repito, isso tem muito mais a ver com uma dinâmica americana, tem um certo limite que a Argentina consegue ir ainda, mas não tá bom e não está em tendências de melhorar muito. Eles tinham expectativas de crescimento até boas para esse ano, acima de 3%, quase 4%, foram reduzidas, mas eu não vejo agora o legislativo argentino se tornando, falando, então vamos liberar mais. Não, acho que eles vão querer, na verdade, apertar mais, fazer mais a loucura keynesianista pro outro lado, loucura desenvolvimentista pro outro lado, é isso que eu suponho que eles podem querer fazer, e continuar imprimindo moeda mesmo. Não dá pra saber muito exatamente o que vai vir disso, mas o fato é que a situação é grave e isso fica também uma lição pra gente. Gente, olho no legislativo. Presidente é uma coisa, agora, se não tem o legislativo, não adianta nada. E o legislativo consegue impedir o presidente. A gente pode ter uma situação, inclusive, inversa no Brasil. O inflacionista louco de presidente e o legislativo lá que vem impede o cara de fazer cagada. Então, tirem algumas lições disso. Fontes vão estar na descrição. Dúvidas que vocês tiverem estão nos comentários, estamos respondendo elas agora conforme possível. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.